Boa noite. Eu sou a Ana Gisele, do curso de Licenciatura em Química 2019.2. Meu nome é Guilherme, sou do curso de licenciatura em Química 2019.2. Meu nome é Francivaldo, sou do curso de Licenciatura em Química 2019.2. Esse vídeo ele vai ser baseado numa pesquisa de campo que a professora Liara pediu para a gente fazer, para apresentar e concluir a disciplina de didática 1. Bom, essa pesquisa ela foi feita, essa aula de campo ela foi feita na turma de Licenciatura em Química 2019.2, nos dias 17 e 19 de fevereiro de 2021. Bem, a turma apresentava uma quantidade de 14 alunos durante toda a aula, apresentando uma postura de silêncio e também com participações esporádicas, quando necessário, realizar algum questionamento, deferindo assim uma aula de interação entre professor e aluno. Bom, o docente fez uso durante as aulas de métodos que viabilizassem a identificação dos conteúdos abordados, trazendo, durante a aula, slides e aplicações que facilitavam esse desempenho, seja realizando rascunhos, demonstrando esse processo, tanto como a exposição de imagens que faziam essa referência. Realizando essas exposições, o docente facilitou a compreensão ao expor aos alunos os processos e meios utilizados durante essa identificação, demonstrando aos alunos, em momentos oportunos, que ele permitiu que os alunos tivessem autonomia de questionar e interagir durante a aula, priorizando o questionamento como forma de demonstrar sua curiosidade e também compreender os pontos em que estavam em dúvidas e em que havia uma concordância com o que estava sendo descrito durante a aula, demonstrando um domínio fiel e relativo com o que estava sendo abordado, demonstrando uma segurança e também incentivando a participação durante as aulas de forma descontraída e leve, proporcionando assim que os alunos tivessem uma liberdade para interagir. O docente em questão, a gente identificou alguns aspectos que frisam principalmente as abordagens que a gente viu nas tendências pedagógicas progressistas, que são um tanto mais priorizáveis quando relativas à visão que o aluno tem da interação com o professor, não sendo somente uma relação unilateral e que viabilizava apenas o ponto da aprendizagem forçada, digamos assim. Nós temos um grupo bem grande de tendências, mas a gente quer dar enfoque nessas três principais voltadas para as progressistas, que são a libertadora, a libertária e a crítica social dos conteúdos. A tendência progressista libertadora. A tendência libertadora foi proposta por um grande pensador, digamos assim, já que é um aspecto bem relativo para algumas pessoas, por Paulo Freire, que ele foi um dos primeiros a questionar o processo chamado que ele titulou como educação bancária. Ele acreditava que a educação não era uma forma de que o professor chegar em sala de aula e simplesmente depositar aos alunos como se fosse uma coisa que ele não tivesse nenhuma participação na construção daquele conhecimento. De uma forma que ele não detivesse nenhum conhecimento prévio antes de chegar na sala de aula. Dessa forma, Freire desenvolveu um processo para coordenar essas aprendizagens, esses conhecimentos que o aluno já trazia, seja do seu meio social, ou seja, do seu meio familiar, proporcionando assim uma aprendizagem
um tanto que enriquecedora, por trazer diferentes pontos de vista. E esse processo que Freire desenvolve, ele tenta estabelecer uma relação de igualdade entre professor e aluno, de forma que ambos vão contribuir para esse processo de ensino-aprendizagem e vão tentar solucionar esses problemas de forma conjunta, sendo que nem o professor vai ser apresentado como detentor, entre aspas, de todo o conhecimento, e nem o aluno vai ser apresentado como um ser incapaz ou que não possui nenhum conhecimento já existente. A tendência libertária é uma das partes que fala que a espera que a escola tem exerça uma transformação na personalidade dos alunos, num sentido libertário e autogestionário, em que ela o instrui com base na participação dos grupos, mecanismos institucionais de mudanças, enfim, através de uma assembleia, conselhos, eleições, reuniões e associações, para que o aluno crie sua própria liberdade dentro da escola, sua personalidade de fazer pesquisas, de ir atrás do conteúdo. Enfim, é uma tendência que dá liberdade ao aluno, ao estudante, a criar a sua própria forma de ensino. Bom, a tendência progressiva crítico-social dos conteúdos. Bom, ela visa muito a vivência do aluno no dia a dia dele, fora da sala de aula, para trazer para dentro e fazer um confronto com o saber sistematizado, onde o professor ele vai tentar se adequar ao estilo do aluno e à sua realidade, para poder assim dar a sua aula. Nessa tendência, o aluno também ele é participador e o professor ele vai atuar como mediador entre o saber e o aluno. Ou seja, de uma forma não diretiva, onde todo o conteúdo que for trabalhado na sala vai ser baseado nas estruturas cognitivas já estruturadas pelo aluno. Ou seja, o meio em que ele convive na sociedade, com os pais, com o ambiente como um todo. Ele vai influenciar diretamente na formação crítica do aluno. E o professor vai estar lá, como a gente pode dizer, para orientar. E pode ser tratado de assuntos universais, de várias culturas, onde o aluno é que vai escolher o que ele quer ver ou o que não quer ver. E é isto. Uhum. E para concluir, foi uma experiência bastante interessante, onde a gente pode ver os pontos positivos e negativos de cada tendência. A gente falou dessas três porque foi as três que a gente observou na aula, e a partir daí dá para tirar um pouco da ideia de como é ensinar e como é que os alunos se portam diante dessa situação. Eu gostei. Também gostei bastante da abordagem que foi dada pelo professor em questão, porque ela proporciona uma experiência assim que você vê a forma que algumas teorias em conjunto, não uma em específico, mas vários aspectos interligados, proporcionam um desenvolvimento melhor. Várias abordagens que culminam em uma experiência relativa e coerente. Então, essas abordagens fazem com que uma aula que se fosse realizada por tendências libertárias mais antigas não permitiriam que a gente tivesse uma participação no nosso processo. Faria com que a gente ficasse simplesmente calado, assim, ouvindo tudo que o professor faz.
Eu, particularmente, eu gostei mais dessas progressivas aí. A gente tem uma maior liberdade de falar, de poder entender o conteúdo, tem uma dinâmica maior para aprender e é mais aberto, vou dizer assim. Bom, como vocês já disseram, foi bastante proveitoso, porque a gente pôde observar os pontos positivos e negativos, e também a forma de como o professor soube lidar com os alunos. Tem aquele momento de silêncio, mas também é um silêncio que os alunos demonstram entendimento do material que está sendo abordado durante a aula. Então, é bastante importante a gente analisar esse ponto também, que o aluno, ele, mesmo que às vezes ele não participe, mas quando questionado, ele sabe dar a resposta, porque o modo que foi passado o conteúdo ficou bem claro para eles. Então, é um ponto positivo, mais pontos positivos do que negativos. Então, foi bastante boa a experiência e é isso. Sim. E um dos aspectos que tornam as tendências progressistas tão interessantes é esse feedback que tem entre as duas partes, tanto professor como aluno, assim possibilitando que ambos interajam, discutam e cheguem a um consenso de uma forma que tanto o aluno possa aprender da melhor forma possível, quanto o professor saiba o que é que está sendo uma maior dificuldade para aquele aluno compreender e possa melhorar isso em certos aspectos. E posso até aprender também, né? Porque aí a gente vai ficar, de certa forma, igual. Uhum. Não vai ser, tipo, exatamente um professor e um aluno, mas como se fosse dois colegas, assim, discutindo um assunto e ambos aprendendo alguma coisa. Isso. Exatamente. E Essa, terminamos é aqui. a, essa foi a nossa, entre aspas, explicação acerca da nossa compreensão sobre o tema abordado. E espero que vocês gostem. Também espero É isso muito aí, que gente. tenha sido show. Deu muito trabalho. Pois é. Pois boa noite. Boa Boa noite, noite. professora.